Bom, gente, para o próximo painel, eu tenho aqui a grata honra de receber esse painel de mulheres, só moças aqui. Carla Tassini, treinadora e facilitadora em comunicação consciente. Nayara Queiroz, gerente de investimentos da Fundação Libertas, e Renata Desidério, diretora superintendente da Prev Novartis e gerente sênior da tesouraria da Novartis. E nós vamos falar sobre as entidades estão preparadas para a próxima geração de participantes e como o conselho pode ajudar. Então, bem-vindas, meninas. Obrigada. Olá, meninas. Estamos todas aqui. Bom, eu acho que a gente vai dar sequência, né? Trazendo aqui a apresentação que a Nayara vai projetar. E aí a gente vai fazer aqui um bate-bola, onde todo mundo vai falar um pouquinho de cada pergunta. Tá? Acho que vamos para o próximo slide. Exato, aqui a gente está tratando o quê, né? O futuro chegou, o participante mudou. A pergunta que eu faço a você, Nayara, começando contigo, é: quando falamos em próxima geração de participantes, de quem estamos falando e o que realmente mudou nas expectativas dessas pessoas? Bom, Márcia, boa tarde. Queria cumprimentar a todos. Queria agradecer a participação, principalmente a TAG por essa oportunidade. Bom, né, o novo participante, ele é um participante que ele busca diversas carreiras, jornadas diversas, é um participante menos linear que a gente costumava ver anteriormente, né, que tinha uma carreira mais linear, mais previsível, e hoje, né, com toda essa mudança, essa capacidade digital, o uso de AI, a gente tem visto cada vez mais as carreiras também trazendo essa trajetória mais múltipla. E com isso, né, com o uso digital, a gente tem percebido que os profissionais, eles têm se adaptado a isso também e trazendo isso para a realidade de relações de trabalho mais flexíveis, né. Hoje a gente consegue executar diversos trabalhos ao mesmo tempo, né, aí a uso de inteligência artificial veio para trazer velocidade no dia a dia, nas tomadas das decisões, né, na consistência ali dos dados, e com isso tudo, como eu disse anteriormente, né, traz uma necessidade mais latente de nós, fundos de pensão, no dia a dia, ter uma experiência digital mais imediata, né. Hoje, quando a gente acessa, né, outros fundos de pensão ou outras formas de previdência complementar através de bancos, instituições financeiras, a gente vê um uso muito latente de experiência digital. Então, o participante, ele quer ser atendido rápido, ele quer ter uma experiência customizada, ele não quer simplesmente ser atendido por um bot, né, com uma experiência padrão, ele quer continuar tendo esse atendimento personificado, com esse senso de pertencimento, né, essa é uma palavra bem importante, um senso de pertencimento àquela entidade, mas ele quer ter uma experiência que ele consegue acessar na palma da mão, através de aplicativos, através de informações mais rápidas. Um ponto que é bem importante, como eu disse anteriormente, a questão do pertencimento, hoje a gente percebe, né, que a educação financeira e a previdência complementar, ela vem tomando cada vez mais, e isso é excelente, né, em um mundo onde que a gente está falando em apostas, em muitas pessoas endividadas, o nível de endividamento muito alto que a gente tem visto no Brasil, é importante que a gente tenha isso muito claro para o nosso participante, que a previdência, ela é uma escolha que precisa ser feita para ontem, né, e a gente aqui, né, no dia a dia da gestão de um fundo de pensão, a gente tem que mostrar o valor que isso agrega na vida do participante e também no seu bem-estar, né, e com os seus familiares também. Renata? Boa tarde a todos. Márcia, eu agradeço imensamente também o convite. Eu cumprimento aqui minhas colegas de painel, Nayara e Carla. Vai ser ótimo passar essa próxima hora com vocês. E para mim, quando a gente fala de geração de participantes, a gente não está falando apenas de idade aqui, né? A gente está falando de uma mudança profunda de comportamento. Hoje a gente já convive com pessoas que esse ambiente digital já é
parte do primeiro segundo do nascimento delas, né? Eles já estão acostumados a essa personalização, a essa conveniência que nós não tínhamos no passado, e principalmente ao feedback imediato. Tudo é instantâneo. Elas comparam ferramentas, elas comparam rentabilidade, elas comparam experiências, e inclusive elas comparam as suas previdências. A gente não é um produto a mais nesse segmento de comparação imediato da conveniência de fazer essa troca que hoje eles têm. E a previdência, para mim, ela continua sendo uma solução extremamente relevante, porque ela trabalha com os horizontes lá de longo prazo, certo? Mas quando tem um X, um confronto aqui com essas gerações que buscam o imediatismo e já foram treinadas para perceber o valor no curto prazo. E por isso, concordo com a Nayara 100%, a gente tem um desafio enorme como entidade, e para mim não é o mudar a essência da Previdência, mas a gente encontrar formas para tornar esse valor ainda mais tangível para essa nova geração, para encontrar mais proximidade, para encontrar mais presença, e mesmo assim, deixarmos isso um pouco diferente, sempre buscando o longo prazo e não o imediatismo. Isso exige para mim que as entidades, elas estejam presentes, mas de formas diferentes, porque a gente tem uma trilha muito diferente. Temos aposentados, temos as novas gerações, temos as pessoas, as gerações Y, Z, qualquer uma delas. E se a gente não adapta a nossa linguagem, a gente não atinge todos os nossos grupos. Perfeito. Bom, a Carla acho que caiu, mas daqui a pouco ela entra. Vamos para o próximo slide. Aqui a gente está trazendo um assunto que é bem interessante, né? No nosso alinhamento, a gente chegou a pensar o que será mais decisivo, né, para o futuro das entidades? Performance financeira, experiência do participante ou capacidade de adaptação às mudanças, né? O que vocês enxergam como importante aqui a ser dito? Nayara, você começa? Sim, esse é um assunto que eu gosto bastante, Marcinha. Eu sou atuária de formação e então eu gosto muito de falar sobre demografia. Então, o que a gente percebe hoje no Brasil e no mundo, né? A gente tem visto uma inversão cada vez mais drástica da pirâmide demográfica. As pessoas têm vivido mais, né? E nem todas têm se planejado com essa mesma velocidade que a gente tem visto a pirâmide, né, etária evoluir. Então, isso faz com que cada vez mais, né, no dia a dia da gestão de investimentos, na modelagem dos planos de previdência complementar, que isso seja uma discussão cada vez mais prática e cada vez mais assertiva e principalmente numa questão como que eu falo assim de um planejamento mais personalizado junto aos participantes, junto aos stakeholders desse planejamento em termos de família mesmo, tá? Então, cada vez que a gente percebe isso, né, ainda juntando ainda com o tema anterior, né, com carreiras menos lineares, né, um trabalho mais flexível, a gente tem aí os planos instituídos que hoje traz essa flexibilidade, né, você não precisa ter obrigatoriamente um vínculo ali empregatício para você continuar contribuindo, então mesmo que você tenha uma trajetória mais flexível hoje, né, na sua carreira, na sua vida profissional, você continua conseguindo ter essa disciplina, né, essa constância da questão de contribuição. E aí, né, como que a gente, né, retém o nosso participante? Isso é um ponto importante. Não é só ter uma boa rentabilidade, isso obviamente, né, a gente tem que falar de rentabilidade, mas a gente tem que falar também de custos, né, uma entidade ela precisa ser competitiva para conseguir reter o seu participante e
além de toda uma experiência positiva no sentido da digitalização, é importante da gente falar também sobre a questão da regulação. Então, hoje, cada dia mais, a gente está vivendo em um ambiente onde que a governança é item essencial da tomada de decisão, a gente está falando do ato regular de gestão, e as questões ASG, elas vieram incorporar a modelagem de portfólios e a gestão de um fundo de previdência complementar, na minha opinião, como uma evolução do sistema baseado em risco. Então, a gente está falando, né, de algo que os fundos de pensão já fazem há bastante tempo, que é a tomada de decisão baseada em risco, em mitigadores, em matriz de riscos, evoluindo para um sentido, né, com práticas ASG que são bastante difundidas lá fora, e agora, né, com a resolução 26, como no painel anterior, né, foi colocado, a gente tem essa oportunidade, né, de fazer uma abordagem mais formalizada, mas que hoje já é integrada na maioria dos fundos de pensão. Carla, você está nos ouvindo? Eu tô agora. Olá, boa tarde a todos. Oi, meninas. Peço desculpas, mas assim, ao vivo, na hora que eu caí, voltei. Só para me localizar, vocês já passaram aqui para o segundo tema, a gente ainda está no primeiro tema. Para o segundo tema, certo? Então tá bom. Deixa eu só fazer um gancho e trazer uma percepção em relação ao primeiro tema, até super complementar aqui o das meninas. Que essa questão da nova geração, né, eu queria definir bem rapidamente o que eu entendo, e aí até olhando por uma questão, por um lado aqui de comunicação, que é, mais do que uma geração de novos participantes, eu diria que a gente tem uma geração de novas expectativas. E aí a gente se inclui nesse pacote, né, tanto os participantes que são atualmente participantes, como os participantes que estão chegando, potenciais participantes. Porque, obviamente, por conta desse monte de mudança que a gente está vendo acontecer, e aí a Nayara trouxe bastante essa questão de digitalização, tudo muito rápido, as pessoas acessam, comparam, não só com as outras entidades, mas com aplicativos de banco, com streaming, então é tudo muito fácil. A gente tem uma mudança muito grande de expectativa acontecendo em relação a todos esses públicos. Então, mais do que a gente pensar no acesso à informação, porque eu acho que isso está cada vez mais democratizado, né, e antigamente não era assim, você ter acesso à informação era um privilégio, mas hoje não. Então, o que vai fazer diferença na minha percepção e a expectativa das pessoas vai estar o mais foco nisso no que isso significa e no que isso traz de valor para a vida delas. Então, eu entendo que a relação com qualquer tipo de marca, ela vai se basear muito nessa questão do valor e do significado que essa experiência tem para mim e para a minha vida. Então, de forma bem resumida, só porque eu tinha caído lá no primeiro tema. Entrando aqui no segundo tema, quando a gente fala desses três pilares aí, o que seria mais importante? Obviamente que não dá para a gente separar as três coisas, né? Elas precisam caminhar de forma conjunta. Mas claro que se a gente tiver que escolher um elemento, eu trago aqui a questão da adaptação, né? Da adaptação às mudanças. A gente está, sim, vivendo transformações, o mundo está sempre em transformações, mas acho que hoje a gente está vivendo transformações numa velocidade muito maior e muito potencializada por conta da inteligência artificial. Então, hoje a gente mudou muito a forma de trabalhar, de consumir, de aprender, de se relacionar com instituições, como eu estava dizendo. Tem um novo modelo aí de estudo de mudanças, né? A gente já passou por alguns, agora a gente está num que o pessoal chama de Rupt, que o mundo é rápido, o mundo é imprevisível, ele é paradoxal e ele é transformador e emaranhado, então tudo acontece ao mesmo tempo. Se a gente pensar aí nas situações das entidades, né, é super paradoxal, porque a gente precisa transmitir segurança, mais agilidade, técnica, mais simplicidade, proteção e aproximação. Então, a gente tem que preservar o longo prazo, mas numa sociedade que é cada vez mais imediatista. Então, a gente está vivendo, sim, num mundo muito paradoxal, as entidades estão dentro deste mundo paradoxal, por isso que eu trago aí como principal ponto de sobrevivência é justamente a questão da adaptação, de entender como é que a gente vai sobreviver a isso, e sob a ótica da comunicação, a adaptação ela vem quando você consegue mais ouvir do que presumir, né? Então é muito mais do que entender que o que funcionou ontem não vai funcionar amanhã e deixar de comunicar a partir da lógica da entidade e passar a comunicar a partir das necessidades do participante. Renata. Tenho as mesmas ponderações, Carla. Eu acho que a capacidade de adaptação, ela vai acabar equilibrando os outros dois, né? E é engraçado porque a gente já tem essa capacidade, a gente já se adapta, mas é isso, a velocidade, ela está muito mais rápida.
Então, a gente tem que se adaptar ao que a gente faz e a gente sabe, mas de forma muito mais acelerada. A performance financeira, ela continua sendo imprescindível. E, para mim, esse é o curto prazo do participante. É isso que ele vai voltar a se comparar, isso que ele quer de imediato, né? A experiência do participante, ela também vai ser fundamental, ela é a trilha. Mas ela, sem ela bem estruturada, não vai existir nem engajamento e nem confiança. E essa capacidade de adaptação é o que vai permitir equilibrar essas duas grandes fortalezas que a gente tem dentro de um fundo de pensão. E além da boa gestão dos nossos recursos, onde a gente fala de retorno, de rentabilidade, entrega, curto prazo, sempre lembrando que o nosso propósito é longo prazo, mas é o que ele olha, eles esperam, essa nova geração, uma comunicação mais assertiva. Isso vai muito em linha com a expectativa deles. A gente tem que entender qual é a expectativa, acertar a comunicação e não só fazer de forma massificada. A gente tem que dar um acesso facilitado a eles. A gente tem que criar experiências mais alinhadas ao perfil de cada um. A gente vai ter mais trabalho, gente. A gente vai ter que nos multiplicar as nossas ferramentas, a nossa forma de falar, porque cada um espera receber uma comunicação de forma individualizada. Por isso que eu acho que as entidades, elas têm que estar num caminho de investimento em CRM, onde tem a personalização da comunicação para cada grupo, para cada momento de vida, as iniciativas de segmentação de comunicação segregadas, novos canais de comunicação. Quem falava de WhatsApp há 2, 3 anos atrás, no momento no segmento de fundos de pensão, porque a gente tem que acompanhar essa transformação. E as entidades que irão prosperar são aquelas que serão capazes de preservar essa responsabilidade fiduciária e, ao mesmo tempo, evoluir na forma que se relaciona com o nosso participante e que entrega o valor a eles, ouvindo as suas expectativas. Perfeito. Bom, eu acho bem interessante, né? Porque acaba que uma pauta vai se ligando à outra, mas quando a gente olha, né? Se a gente olha a longo prazo, a gente está sempre falando aí de um participante diferente. Vamos estar preparados para gerar valor para esse participante aí? Vamos falar um ano de 2040, né? Como que as entidades podem equilibrar rentabilidade, segurança e uma experiência relevante para uma nova geração de participantes? Começa com você, Rê. Tá. Durante muito tempo, eu acho que esses temas eles foram abordados de formas muito independentes, né? E de formas concorrentes. Enquanto você focava em um tema dentro da entidade, você tinha que deixar o outro de lado. E hoje, a gente entende que eles têm que caminhar juntos. Segurança, rentabilidade e experiência. A rentabilidade e a segurança, elas são a base do trabalho. Eu acho que a gente tem que fazer uma boa gestão de investimentos, mas que sozinha já não garante essa percepção do valor do nosso produto. O participante, ele precisa compreender de fato o que está sendo construído para ele se sentir parte e ter uma relação contínua com o participante. Aquelas campanhas que elas falam só pontualmente e voltam daqui a um ano para falar a mesma coisa, isso já não gera mais ação no participante. A gente gera até gatilhos errados. Muitas vezes eles tomam as decisões erradas por causa desses lembretes de comunicação. O que a gente tem que direcionar de forma clara e objetiva é quase que pegar na mão daquele participante e trazê-lo para uma jornada de longo prazo, uma jornada muito respeitosa a cada ciclo onde ele vive, né? E a gente tem que ter cuidado, gente, como fundação, para não sermos excessivos nas comunicações. Aí que está o nosso grande calcanhar de Aquiles, porque muitas vezes a gente fala que comunicar significa comunicar muito, mas na verdade não é comunicar de forma certa, assertiva e de forma muito objetiva para essa nova geração. E a gente aqui caminha justamente nessa direção, além de termos a gestão bastante responsável nos nossos investimentos, a gente busca fortalecer essa conexão com os participantes, com essas personalizações,
um dos ganhos que nós fizemos em 2025, e estamos repetindo para 2026, são as petit meetings, nós chamamos de pequenos encontros, onde a gente convida pequenas pessoas, gera estatísticas desse grupo, fala deles para eles se autoconhecem, e nessas aberturas a gente faz uma brincadeira de um jogo que chama Resta Um, que todo mundo já brincou. Mas ele é um quebra-gelo super bacana, intencional, estratégico e simples. Então, o que a gente convida todo mundo a levantar as mãos, né? E fala, ó, quem não souber ou quem nunca respondeu, quem nunca refletiu a responder dessa pergunta, abaixa. Eu quero ver no final de 5 perguntas, quem foram essas pessoas que realmente estão preparados para o futuro. E é engraçado que eu vou confessar aqui, abrindo a nossa casa, nossa cozinha, pouquíssimos participantes ficaram com as mãos levantadas até o final. E aqui eu vou dar exemplo muito rápido, claro, mas dessas perguntas que eu faço, né? Hoje a gente fala, você sabe quanto você tem no fundo de pensão para sua previdência? O pessoal fala assim, sei. Pergunta número 2, acumulativa. Além de saber quanto você tem, você sabe com quanto você vai se aposentar? Já metade da sala já abaixa a mão. A terceira pergunta é, além de saber quanto você tem hoje, além de planejar quanto você quer para o futuro, você tem clareza de quanto você precisa investir até lá? Já baixa um monte de gente. E a quarta, sabendo o valor, você sabe qual vai ser o valor do seu benefício até lá? Quanto hoje, quanto amanhã, a minha história e quanto eu quero constituir. E afinal, que ela é matadora, a gente sempre pergunta, você sabe por quanto tempo esse benefício vai ser sustentado? Por quanto tempo você vai receber o mesmo valor? Então, assim, a gente tem uma queda, gente, o curto prazismo das pessoas, eles estão muito relacionados aos retornos de investimentos imediatos. E nas reflexões pós essas 5 perguntas, quando a gente cruza as pessoas nos corredores, eles falam, Renata, time da Prev, você não sabe o quanto você me ajudou a refletir para eu parar hoje e pensar no futuro que um percentual que eu nunca olhei pode me ajudar tanto no futuro para fazer mudança na minha família, mudança na minha constituição de futuro, e que não vai fazer tanta diferença. Tem tantas outras coisas para olhar além dos investimentos. Então, assim, são quebra-gelos, são técnicas que a gente traz para trazer conexão de não só comunicação, trazer conexão com a vida dessas pessoas. E você, Nay? Bom, a gente tem que equilibrar sempre todos esses fatores que foram colocados aqui no dia a dia da nossa gestão, né? É óbvio que quando a gente fala de tradição, de conhecimento, de senso de pertencimento, a gente sabe que tudo isso preserva, né, uma história, preserva uma cultura, mas é necessário que a gente esteja engajado para garantir que esse futuro seja sólido e seja perene, né? Eu comentei anteriormente na minha fala a importância ali da educação financeira, né, a importância de cada dia mais a gente ter uma cultura sólida, né, permeado isso em diversas idades, em diversos núcleos, né, são matérias hoje que eu já vejo nas escolas, né, eu tive a oportunidade de participar recentemente da Semana ENEF de Educação Financeira, então é impressionante como é transformador ver jovens, né, adolescentes, crianças já aprendendo a poupar desde o início. Então eu vejo que isso é uma atitude que cada dia tem que ser mais difundida e divulgada, né? E ações que tem que estar ali dentro do planejamento estratégico da entidade. Né? Então, desde lá do início de um planejamento estratégico, a gente olha, né, para o futuro da entidade, daqui 2, 3 anos, é importante sempre que, além das outras questões que a gente comentou, né, do cumprimento das metas atoriais, né, da gente ter uma satisfação e fidelização ali do participante, é importante também que a gente tenha isso dentro do nosso planejamento, a questão da educação financeira. Então, o meu ponto, né, eu acho que o conselho, principalmente, né, como órgão ali, né, máximo das entidades, responsável ali por definição das diretrizes estratégicas, quando isso vem de cima, fica mais fácil ali, né, da diretoria executiva, dos gestores, né, permear isso no dia a dia da gestão e colocar isso também como prioridade.
né? Hoje a gente vive num mundo muito acelerado, de muita informação, o ambiente, né, cada vez mais regulado. Então, quando a gente tem isso no planejamento estratégico, fica mais fácil, né, de deixar isso como uma prioridade. Carla. Bom. Oi, vamos lá. Minha fala vai ser super complementar a das meninas, porque estou muito alinhada com elas, então até para não soar repetitiva aqui, eu entendo que é isso, o participante espera esses 3 pontos aí, rentabilidade, segurança e experiência sendo levadas em consideração, e eu acho que a gente precisa sim entregar as 3 coisas ao mesmo tempo. Concordando completamente com a Rê, eu acho que a gente historicamente sempre se preocupou muito mais com os 2 primeiros, rentabilidade e segurança, e a gente precisa de fato se preocupar com isso, mas acho que cada vez mais a gente tem que entender que a experiência não é algo secundário. Na cabeça do participante, tudo acontece de forma junta, né, assim, coletiva e misturada, como é o nosso mundo hoje. Tudo é parte da mesma experiência, né? Então, por exemplo, se a entidade ela é sólida, ela é segura, a rentabilidade é boa, mas o participante não entende essas informações que ele recebe, ele não entende os processos porque os processos são confusos, ou são muito burocráticos, não percebe valor nesse relacionamento com a entidade, a experiência é ruim. E aí a experiência resvala, sim, no que ele vai entender de solidez da entidade, de segurança da entidade, e vai até questionar, em algum momento, a questão da rentabilidade, né? Por um tempo eu trabalhei na área de relacionamento e a gente percebe que é muito difícil separar os 3 na cabeça do participante, uma coisa está completamente conectada à outra. Então a gente precisa sim, mas acho que com essa costura de que ele precisa perceber o valor, não é só a gente entregar a rentabilidade e a segurança, ele precisa perceber isso. E aí eu gosto muito de falar que a comunicação, ela não é aquilo que eu falei, é aquilo que o outro entendeu. Então, eu preciso fazer sentido no mundo do outro. Eu posso estar falando na minha visão da forma mais clara possível, mas se eu não fiz sentido no mundo do outro, eu não conectei com ele, ele não entendeu, aquela mensagem ela não foi transmitida. Então, eu acho que é isso, e aí trazendo os pontos que a Rê trouxe, de cada vez ser cada vez mais personalizado e centrado no participante, é isso que vai trazer essa percepção de estabilidade e de solidez. Ótimo. E por falar em comunicação, eu vou já ficar contigo aqui, Carla. Vamos. Porque a gente está falando aqui sobre, né, o novo papel do Conselho. Em um cenário de crescente complexidade regulatória, exigências de segurança de informação, LGPD, prevenção a fraudes, casos recentes que a gente viu, né, Banco Master, essas coisas todas, como as entidades podem comunicar com clareza, gerar compreensão e fortalecer a confiança dos participantes? Legal, Márcia. Eu acho que a gente realmente está vivendo 2 momentos e movimentos simultâneos, né? De fato, de um lado, a gente tem esse crescimento dessa necessidade de proteção, de segurança de informação, prevenção à fraude, LGPD, e do outro, uma expectativa por experiência simples, né? Aquilo que eu falei do mundo paradoxal, veja, a gente precisa transmitir segurança, mais simplicidade, como é que a gente faz isso? A gente precisa transmitir informações mais intuitivas, experiências mais intuitivas, mais fáceis de serem compreendidas. E aí, acho que a grande questão é a entidade não precisa optar por uma ou por outra. O desafio, claro, é transformar tudo isso, né, toda essa complexidade em clareza. Então, acho que esse é o primeiro passo, né, a gente entender como é que a gente faz isso. E quando a gente fala em transformar a complexidade em clareza, não significa que eu vou simplificar demais e perder o rigor técnico, ou perder a profundidade, ou perder a relevância. Eu só vou tornar aquele tema compreensível. De novo, eu vou fazer sentido para a pessoa que está ouvindo. E aí, inclusive, isso conecta muito com as novas discussões, né, e disposições regulatórias. Eu sei que vocês estavam conversando já isso aqui no Summit, que justamente caminham nessa direção, de quando a gente fala em linguagem simples, que não é reduzir o conteúdo, né, eu vou ampliar a compreensão. Então, um documento ele pode estar juridicamente impecável, tecnicamente correto, mas ainda assim não está cumprindo a função primordial, que é informar. Então, aí a gente cai num outro ponto, que é da governança. Quando a gente traz a questão da governança, e a gente fala lá de um dos pilares que é a transparência, por muito tempo se entendeu e se praticou que eu vou colocar no site e eu comuniquei.
eu vou colocar lá um monte de disclaimer legal para garantir que a informação está disponível e eu comuniquei e eu cumpri a minha missão de informar. Mas isso não é transparência, porque se a mensagem não foi entendida, ela não é transparente. Então, perceba como as duas coisas, elas, na verdade, todas essas coisas, né, tanto essa complexidade quanto essa clareza que a gente busca, elas estão completamente entrelaçadas. A gente precisa, sim, garantir segurança de dados, de informação, mas a gente precisa muito que isso seja de fácil entendimento, para que, de fato, a gente esteja cumprindo todas essas exigências e necessidades, não só legais e de governo, como das pessoas mesmo, de solidez, né? Então, a segurança sem compreensão, ela pode gerar uma insegurança. Então, quando o participante não entende um processo, uma validação, uma exigência, ele vai desconfiar. E aí a gente cai nesse problema de que não adianta eu ter todo esse sistema robusto se o que eu estou comunicando é insegurança. Então, assim, a segurança, ela protege os dados, né? Vamos na segurança da informação, ela protege os dados, mas a comunicação, ela protege a confiança. E aí a confiança, ela não é só da transparência, mas é justamente dessa transparência compreendida. E aí tem uma outra dimensão que eu acho legal trazer aqui, que a gente tem falado bastante também, que é a questão da segurança psicológica. Por que ela é tão importante? Porque num momento em que a gente precisa desafiar um pouco tudo que a gente vem fazendo, em termos de comunicação, em termos de mudanças de processo, a gente precisa, e acho que os conselheiros têm um papel muito fundamental nisso também, que é criar um clima favorável para que as pessoas se sintam confortáveis de falar, de se expor, de trazer pontos de reflexão para que toda essa mudança que a gente precisa que aconteça, de fato ela aconteça. Né? A segurança psicológica, ela cria um ambiente favorável para que mudanças aconteçam. Por quê? Porque é ali que você discute erro, é ali que você discute melhorias, formas diferentes de fazer. Por muito tempo a gente viu em entidades essa linguagem técnica sendo uma questão de status ou até de se defender um pouco, né? Porque assim, eu falo difícil, ninguém entende, ninguém questiona, mas a gente tem que derrubar isso. E para derrubar isso, a gente tem que se colocar num lugar mais vulnerável. E para se colocar num lugar mais vulnerável, a gente precisa se sentir confortável. E acho que o Conselho tem um papel enorme na colaboração para que esse ambiente se torne favorável para todas essas mudanças. Perfeito. Renata? A Rosicléria acabou de falar a mesma coisa, Carla. Ela disse que era uma proteção das entidades usar o linguajar técnico para que nenhum participante pudesse depois acioná-los no futuro. E, na verdade, as entidades elas estavam apenas comunicando, mas comunicando a quem? O quê, né? E esse cenário de fraude, exigência, complexidade, para mim, talvez seja um dos maiores desafios atuais que a gente tem. E eu tenho certeza que é 100% o papel da entidade fazer esse filtro com o participante. A gente tem que levar muita tranquilidade para ele. É o nosso papel sermos os tradutores de tudo isso. Eu tenho percebido que a melhor forma de gerar confiança é nós sermos transparentes, sim, mas sermos acessíveis, nós estarmos para o participante, sermos os tradutores do linguajar difícil, de termos complexos, de conteúdos mais simples, de promover espaços para o diálogo, dar espaço a eles e investir em diversos e múltiplos canais de comunicação. E quando o participante ele sente que ele tem acesso a essa informação e a que as suas dúvidas são acolhidas, eu acho que a confiança ela acaba se fortalecendo de forma natural. Nós temos que ouvir esse participante, a gente tem que dar voz a ele, porque a confiança, como eu disse, ele não é o excesso de informação, não é fazer mais, não é multiplicar mais, não é falar difícil, não é falar sem ser ouvido. Ela nasce da compreensão, da tradução. E a entidade, diante de tanta regulação, de tanta exigência, de tanta norma, de tanta regra de LGPD, ela tem o dever de levar tranquilidade para esse participante. Quando o participante sabe o que está acontecendo, quando o participante sabe por que a gente tem essas ações, por que as ações foram tomadas nos bastidores aqui do fundo de pensão, ele se sente protegido, ele se sente acolhido, ele se fortalece e ele passa a ir junto com a entidade, ele quer a entidade do lado dele.
E por isso eu acredito que a comunicação nesse caso, deixou de ser estratégica. A comunicação é uma ferramenta de governança hoje em dia. Ela é uma ferramenta que ela vai levar educação, ela vai acolher, ela vai levar uma construção de confiança institucional ao participante. Perfeito. Nayara. Bom, eu já venho falando há bastante tempo que a chave da comunicação ela é ser compreendida. Então, não adianta, né, a gente ter muito conteúdo, ter muita técnica, se você não consegue passar a mensagem adequada ali para o seu público. Então, né, eu que estou na área de investimentos há cerca de 17 anos, eu vejo como pilar extremamente importante do dia a dia, principalmente na gestão de investimentos, que costuma ter palavras difíceis, né, muitas palavras fora ali do nosso dialeto ali do português, que a gente tem que adaptar a nossa mensagem de acordo com o público. Né? Então, se você está num comitê de investimentos, está tudo certo, né? Você usar uma linguagem ali mais técnica que faz parte do dia a dia. Mas se você está num seminário, se você está fazendo um atendimento com um participante, está falando para ele sobre o seu planejamento financeiro, explicando para ele sobre o perfil de risco, você tem que tentar trazer, né, a linguagem o máximo possível para o dia a dia dele. Porque a partir daí, né, ele vai conseguir entender, vai conseguir compreender e vai, né, estabelecer uma relação de confiança cada vez mais sólida ali com quem está fazendo a gestão dos recursos, né. Então, esse é um ponto também, né, que eu vejo que o conselho também pode também atuar no dia a dia ali, dando esse tom, né, na entidade, gerando relevância ali para esse tema, fazendo, né, com que, à medida que os participantes eles entendam mais do que está sendo tratado, eles possam demandar mais ali, né, diante do que eles realmente precisam. Né, seja para poder antecipar a tendência, seja para poder definir ali novas direções, para discutir cenários alternativos. Então, assim, eu vejo que isso, né, é extremamente importante para a definição das diretrizes de uma fundação, do que vai ser tratado, né, nos próximos anos, dentro do próprio ano. É isso. Perfeito. A gente vai falar um pouco agora sobre o conselho como catalisador da informação, né? E, Nay, a gente vê que as entidades realmente, como todos os painéis já falaram, têm investido em tecnologia, canais, produtos, mas você acha que isso é suficiente para construir a tal relevância e o engajamento junto à próxima geração de participantes? Não. Eu vejo que a experiência digital, ela faz parte. Ela faz parte de um processo, né, que tem ali um peso quando a gente olha isso, né, na construção da história, na construção da jornada ali do participante, mas a gente também precisa olhar para outras tendências, né, ter produtos cada vez mais flexíveis, né, a gente do lado da gestão conversar também muitas vezes com os reguladores, né, colocando a gente está na ponta aqui no dia a dia, então a gente pode passar para o regulador também, né, o que a gente vê de interessante para fortalecer o sistema. Né? O que a gente vê ali de interessante que a norma pode nos ajudar a ter produtos mais flexíveis, a ter produtos mais competitivos, produtos que olham, né, ali para o futuro, para produtos que vão atender as necessidades para os participantes daqui 10, 15, 20 anos, né? Onde que cada dia mais, né, no mundo em constante transformação, muda todo dia. Então, né, o desejo do participante muda todo dia, os assuntos que a gente discute aqui mudam todo dia, e a gente precisa ter, né, uma resiliência, uma assertividade muito grande para se adaptar a essas mudanças. Então, eu vejo que a tecnologia, ela ajuda, mas é importante que essa transformação, ela seja permeada também em outras questões que eu comentei de uma forma mais profunda, para que essa jornada do participante, ela seja boa e seja sólida e seja constante. Então, eu acho que a palavra aqui também, que eu queria definir, é a questão da constância, da disciplina, para que isso, né, seja de fato ali relevante na vida do participante ao longo de toda a sua trajetória. Carla. Vamos lá, a gente está falando de tecnologia, canais e produtos, né?
Sem dúvida alguma são fundamentais, eu acho que o investimento nesses três pontos são mais do que necessários para a sobrevivência das entidades, mas a pergunta é se são suficientes, e aí a minha resposta está super alinhada com a Nayara, eu acho que não é suficiente. Se a gente pensar em tecnologia, né, a gente está pensando numa expansão de acesso, mas só a tecnologia não garante a conexão com esses participantes de fato. Se eu penso em novos canais, eu estou pensando que eu vou ampliar o alcance, eu consigo, né, atingi-los em lugares diferentes, em momentos diferentes, mas ainda assim eu não garanto que ele se engaje nesses canais. Se eu penso em novos produtos, eu estou oferecendo novas possibilidades, super relevante, a gente precisa fazer isso, mas ainda assim o fato de eu ter novos produtos não faz com que eu seja relevante para ele. Então, de novo, trazendo obviamente o meu olhar de comunicação aqui, a relevância de tudo isso e o valor que ele vai enxergar é só quando ele perceber como isso impacta de fato a vida dele. E aí, de novo, a gente precisa entender como é que a gente chega nele, como é que a gente faz sentido nele. Acho que a escuta que a Renata trouxe é um fator fundamental e básico da comunicação de muitas vezes a gente está fazendo um monte de coisa e às vezes é isso, investindo em tecnologia, ampliando o canal, aumentando o produto, mas sem saber se de fato aquilo vai responder a uma necessidade dele. E aí muitas vezes a gente está tendo uma oferta enorme de coisas, né, de produtos e canais, e a gente não era aquilo que ele precisava, de repente tinha uma solução diferente que a gente não conseguiu entender simplesmente porque a gente não fez o trabalho primordial e ali que seria escutar. Então, eu acho também que quando a gente pensa em tecnologia, canal e produto, cada vez mais a gente vai cair num lugar meio de commodity, porque todo mundo vai passar a oferecer isso com mais frequência e com mais facilidade. Mas, de novo, o que diferencia a gente de outras empresas que também vão oferecer tudo isso para ele, né? São essas relações de confiança, de proximidade, de mais humanidade e mais significado para esses participantes. Para mim também não, Márcia. Para mim, a tecnologia hoje é uma condição necessária, mas ela não é suficiente. A gente brinca aqui na Prev Novartis que a tecnologia não tem empatia. E a gente pode ter os melhores aplicativos, o site mais bonito, os melhores portais, um simulador maravilhoso, os canais mais modernos, mas se a gente não tiver o cuidado de levar uma experiência para o participante, mostrar como tudo isso funciona e, além disso, respeitar o tempo dele, não vai adiantar nada a gente oferecer somente de forma passiva. Lançamos o nosso novo aplicativo, lançamos o nosso novo website. A gente não entende muito dele, a gente não conversou com ele. A tecnologia ela vai vir para facilitar, para engajar, mas aí o engajamento ele acaba sendo limitado se a gente realmente não gera conexão com esse participante que quer entender a usar essa tecnologia. Hoje, se a gente tiver uma Porsche sem gasolina, não adianta nada, certo? A gente tem que respeitar o tempo dele, voltar em determinados momentos. Se a gente oferece um aplicativo que naquele momento ele não está interessado em usar, porque o momento da vida dele é outro, ou até mesmo o momento do horário laboral dele é outro, não vai ter engajamento. A gente tem que respeitar o momento onde ele está 100% dedicado para usar essa tecnologia, essa ferramenta, esse produto, de forma consciente, de forma proposital. A gente avança aqui com CRM. Quando a gente fala em grupos diferentes, a gente avança aqui em automatização de e-mails, regras de e-mail. Para quem? Para quem lê os e-mails, não para todo mundo. A gente avança aqui no WhatsApp. Para o WhatsApp, para quem? Para quem é o usuário do WhatsApp. Então, a gente avança aqui com uma AI integrada, que traz muita velocidade para a gente. Para quem? Para quem usa a AI. Então, a gente tem que segmentar, a gente tem que personalizar a comunicação, a gente tem que trazer novos canais de tecnologia, novos produtos o tempo inteiro, mas a gente tem que ajudar essa pessoa a utilizá-los. Não adianta somente lançar a melhor tecnologia, sendo que ela pode ser muitas vezes passiva e a gente achar que aquilo não está sendo utilizado da melhor maneira possível. E, de fato, ela tem que ser acompanhada, como eu já falei, com empatia e com muito propósito, porque entre a AI, entre a tecnologia e este participante,
eu sou super defensora de ter, sim, uma pessoa. É isso que vai fazer a diferença no atendimento, no acolhimento, para que a gente possa mostrar as opções, para que a gente possa abrir o leque das opções, para ele usar melhor, aí sim, essas tecnologias que a gente promove, desenvolve e oferece a eles. Isso. A gente vê que a próxima geração, né, ela não apenas esperará, mas ela vai escolher o que ela bem entende. Eu vou chamar você, Carla, para começar, né, com essa pergunta que é bem interessante, né? O que os conselhos precisam fazer hoje para garantir que as suas entidades continuem relevantes daqui a 10 ou a 20 anos ou até mais? Legal, Márcia, sem dúvida é uma pergunta super relevante, eu acho que é uma mais estratégica de todas aqui, né? Porque ela obriga a gente a olhar além dos resultados do próximo trimestre ou do próximo exercício e pensar justamente na perenidade das entidades. Eu entendo, obviamente, que os conselhos vão continuar acompanhando patrimônio, solvência, liquidez, conformidade, governança, gestão de riscos e devem continuar fazendo isso. O que eu trago aqui de olhar é que eu acho que a gente precisa ampliar um pouco esse escopo, porque a gente está falando que justamente o futuro das entidades vai depender cada vez mais da capacidade delas se manterem relevantes para uma nova geração de participantes e para uma nova geração de expectativas, como eu comentei antes, né? E relevância é algo que a gente precisa aprender a fazer gestão. Então, acho que além dos indicadores financeiros, os conselhos eles precisam começar a acompanhar indicadores que ajudem a entender a qualidade da relação entre a entidade e seus participantes. E isso entra numa questão de mudança de mentalidade, porque por muito tempo o foco teve concentrado em administrar patrimônio. Só que daqui para frente a gente precisa administrar também relacionamento, confiança, relevância. E isso não é um tema de comunicação, na minha visão, é um tema de sustentabilidade institucional. Então, eu acho que a sustentabilidade das entidades, elas passam a depender de dois patrimônios. O financeiro, que garante a sustentabilidade dos planos, e o de confiança, que sustenta essa relação entre a entidade e seus participantes, né? Eu acho que são perguntas simples quanto que às vezes a gente não sabe responder. O participante entende o que a gente comunica? Ele confia na nossa entidade, na nossa verdade? Ele percebe o valor do que a gente está oferecendo para ele? Ele está engajado? Ele consegue tomar decisões melhores a partir das informações que a gente recebe? Porque às vezes os participantes não se engajam, não respondem, não sabem tomar decisões, e a gente acha que porque eles estão em silêncio é porque eles entenderam, e na maior parte das vezes é muito porque eles não entenderam, é o oposto, né? Porque eles não sabem nem do que a gente está falando. E aí, obviamente, que a gente entende, mas como é que a gente começa a medir isso, né? E tem alguns indicadores básicos que muitas vezes não chegam à pauta dos conselhos, que participação em ações de educação previdenciária, que a Nayara trouxe aqui, engajamento de canais, dúvidas recorrentes, vamos prestar atenção, eles estão falando ali, o que a gente está ouvindo, quanto a gente está considerando isso, ali tem muito valor, né? Muito mais isso, aquela máxima básica de comunicação que eu tenho 2 ouvidos e uma boca, né? Então eu deveria ouvir mais. Então esses canais em que a gente consegue ter essas informações deveriam ter uma relevância enorme, porque a gente tem uma riqueza ali. Eles estão entendendo os temas estratégicos, como é que estão as nossas pesquisas, percepção de valor, enfim. Então eu acho que é uma série de coisas que os conselhos vão precisar colocar na pauta deles, sim. E aí eu acho que é justamente garantir que essas duas coisas sejam preservadas e fortalecidas ao longo do tempo. Talvez a pergunta mais importante do conselho seja, se amanhã os participantes pudessem escolher novamente permanecer conosco, eles escolheriam? E aí acho que isso traz aí uma série de insumos para as análises que precisam ser feitas. Não, perfeito, Carla. Eu até adicionaria algumas perguntas a serem feitas pelos participantes para que esses conselhos eles possam trazer essas métricas, né? Esses novos KPIs que têm que ser latentes nessa nova forma de acompanhamento do seu papel, né, próprio. Então, eu até penso aqui na revisão voluntária de contribuição, se teve aumento. Se você perguntando para o participante, se ele sabe explicar aquilo que a gente acabou de
responder, maior uso de simulação, dos simuladores, né? As perguntas que os participantes fazem, elas estão mais qualificadas, elas estão mais orientadas ao entender ou são perguntas básicas? Então, só complementando esses alguns exemplos, eu também trago que não é somente esses KPIs, esses indicadores tradicionais que o conselho tem que acompanhar, tem que ser um pouco menos quantitativos para uma análise mais qualitativa desses participantes. E, para mim, Márcia, o conselho, ele passa a ter um papel fundamental, porque eles serão os guardiões da sustentabilidade do longo prazo. Hoje vai muito além dessa supervisão de KPIs, como eu já falei, eles precisam ser estimulados a ter uma visão estratégica que combine essa solidez do fundo de pensão com a inovação. No momento de uma elaboração de um orçamento para o ano, por exemplo, pensar que 12 meses pode ser já um super longo prazo, porque a tecnologia ela é tão rápida, a capacidade de adaptação ela tem que ser tão eficaz que muitas vezes no meio do período a diretoria ela tem que se reajustar, porque a gente está ouvindo os participantes e o conselheiro ele tem que dar esse suporte à entidade de trazer essa solidez combinada a essa inovação. A gente tem que ter esse conselho ouvinte, eles têm que fazer esse papel de conscientização, ouvindo os participantes, acompanhando as transformações comportamentais, como já discutido aqui nessa última hora, dos participantes e trazer essas novas tecnologias com esse estímulo de inovação do curto prazo. Para mim, o futuro da entidade ela não será somente definido pela qualidade técnica desses conselheiros, dessa gestão dos recursos, dessa governança que a gente já faz muito bem. Será definido pela capacidade de continuar levando assuntos relevantes para as pessoas, com recursos que representem essas pessoas, mudanças, ações, onde há reflexões, há intenções, onde o participante pare e pense: eu tenho a minha entidade / conselheiros extremamente certificados e qualificados para isso que estão olhando para mim. Então, ele vai ser o guardião de todas essas novas ações do curto prazo, visando sempre o longo prazo. Nai? Bom, eu vejo aqui que o principal ponto para a gente entender, né, o que se pode agregar de fato ali, né, no futuro dos participantes, é com relação à questão da nossa capacidade de entregar ali propósito, confiança, simplicidade e valor. O que isso significa na prática, né? Hoje, no dia a dia, a gente tem visto cada dia mais, né, notícias tomando, né, uma propagação muito grande. No ambiente de AI, às vezes, muitas informações que são fakes, né, que são falsas, né, cada dia que passa a gente tem que tomar muito cuidado com o tipo de conteúdo que a gente consome, com o tipo de fonte de dados que a gente consome. Então, a gente tem um canal de comunicação muito alinhado, ajuda essa confiança se estabelecer. Em um momento que a gente está vivendo, né, diversos aspectos, principalmente relacionados ao mercado financeiro, episódios com instituições financeiras com sérios problemas de imagem e governança, a gente ter essa credibilidade junto aos nossos participantes é muito importante. Outro ponto que eu também queria colocar aqui para a gente fechar é a questão, né, do sistema se readequar e se reinventar cada vez mais no sentido de, não vou dar nomes aqui no sentido, o certo é chamar de participante, o certo é chamar de cliente, o importante é que a entidade de previdência complementar, ela tem que trabalhar ali como uma empresa. A empresa, ela precisa, né, gerar resultado, né, em um mundo de negócios a gente fala, né, que a empresa tem que dar lucro, ela tem que ser operacionalmente sustentável, um fundo de pensão ele tem que ter equilíbrio técnico, ele não tem que ter lucro, mas as diretrizes enquanto negócio, enquanto empresa, ela precisa ser muito bem solidificada. E uma das questões, né, é o quanto que os clientes, né, os nossos participantes têm de satisfação com a entidade, né? Quando a gente chega num banco, o principal indicador é o NPS.
é indicador de planejamento estratégico, é indicador de meta de pagamento de resultados, de bônus para os executivos, e isso precisa ser uma cultura também dentro das entidades, né? Trago o exemplo aqui da Fundação Libertas. Hoje, no nosso planejamento estratégico, a gente faz uma pesquisa com os nossos participantes, onde que a gente tem um nível mínimo de satisfação que a gente tem que atingir. Então, existe ali, sim, né, um skin in the game, né, um alinhamento estratégico ali junto a esses indicadores. Perfeito. Meninas, maravilhoso esse painel. Pena que passa rápido. O meu super agradecimento a vocês. Eu vou passar a palavra para vocês para os minutinhos finais de despedida, tá? Vou começar por ordem alfabética. Carla, depois vem Nayara e Renata. Eu quero agradecer, meninas, foi ótimo participar com vocês também, acho que a gente super se complementa aí nas respostas. Márcia, obrigada pelo convite, obrigada a todos vocês que estão participando e assistindo. Eu acho que é uma discussão extremamente válida, rica, sei que vocês vêm discutindo muitos temas relevantes aí no Summit, e eu espero que a gente tenha conseguido trazer mais um pouquinho, assim, plantar uma sementinha aí no coração de vocês sobre essas mudanças que também são necessárias e trazem muito valor para as entidades e para os participantes. Perfeito, obrigada. Bom, eu queria agradecer imensamente, né, primeiramente a Márcia, a todo o time da TAG Investimentos, que eu já conheço aí de longa data do mercado. Foi uma honra estar aqui com vocês. Quero também agradecer aqui as demais painelistas, né, a Renata e a Carla. Ter um painel majoritário aqui, né, 100% feminino, é motivo de muito orgulho. Né, eu falo, né, como mulher, como gestora da área de investimentos, né, somos poucas, né, mas somos muito competentes e a gente tem que, né, se unir ali justamente para poder reforçar a nossa competência, reforçar essa importância da nossa representatividade, né, em um ambiente que a gente fala tanto de questões ASG, de diversidade, tá aqui nesse painel formado 100% por mulheres é uma grande honra para mim. Então, queria imensamente agradecer, deixar essa mensagem e é isso. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Ana e Carla. Obrigada pelo cuidado, Márcia, que você teve em informar esse painel. Nos complementamos muito bem. Foi uma delícia passar essa última hora com vocês. E que a gente tenha ajudado, né? E continue ajudando esse futuro tão longe a trazer uma coisa um pouco mais palpável, um pouco mais com propósito, com empatia, em algo compreensível, desejável, e que o nosso segmento continue se fortalecendo, e com 4 fortalezas aqui femininas, eu concordo com você, Naya, foi um privilégio, e espero que a gente continue assim. Obrigada, Tag, obrigada, Márcia. Obrigada a vocês, eu também faço minhas as palavras de vocês, estou super lisonjeada de tê-las aqui nesse painel, e para o próximo painel, que eu vou pedir para todo mundo, nós vamos começar às 17h06, horário quase que suíço, para dar um intervalinho, o pessoal está me pedindo aqui um monte. Eu vou trazer a Francisca Brasileiro, que vai finalizar com o último painel, tá bom? Obrigada, meninas. Obrigada. Então, a gente se vê até às 17h06.